Prezados do canal Sociedade Legal, vamos falar um pouquinho sobre toda essa situação envolvendo a esposa de um traficante do Comando Vermelho que visitou o Ministério da Justiça. Então eu coloquei aqui, né, a dama do tráfico e o Ministério da Justiça. 1. A dama do tráfico amazonense, Luciane, é acusada de ser o braço financeiro da facção, casada com Tio Patinhas, um dos líderes do Comando Vermelho no Amazonas. Então, o repórter que descobriu isso aqui, que a esposa de um traficante tinha visitado o Ministério da Justiça, ele fez a matéria e colocou aqui dama do tráfico, né? Mas nem se sabe o que ela está sendo processada. Acredito que deve ser alguma coisa assim, mas pode ser outro crime que não seja o tráfico, né? Mas para chamar atenção, eu acho um pouquinho indevido, mas compreendo, né? Mas para o repórter criar a manchete jornalística, ele colocou esse aqui, ele fez esse tema, ele criou esse tema aqui, dama do tráfico amazonense, dama do tráfico. Bom, e aí aconteceu toda a situação porque ela foi lá, tirou foto e foi no Ministério da Justiça. Não sei do que ela está sendo processada. Teve uma condenação em primeira instância, mas não sei maiores detalhes disso aí. Mas não transitou em julgado. Ela não tem nenhuma condenação. Se tu puxar a folha corrida, ela está isenta de qualquer tipo de punição penal, né? Essa Luciane, que é casada com um detento lá no Amazonas, que é um dos líderes do Comando Vermelho. Bom, depois o 2. Ainda de acordo com a nova lei, as organizações não governamentais ONGs, demais organizações do terceiro setor, além de entidades religiosas, ficarão isentas tanto do alvará de funcionamento quanto da licença sanitária. Está aqui no Tax Prático, né? Em 25/7/2019. A CNPJ. Bom, então, essa Luciene, ela criou uma ONG que defende, entre aspas, as melhores condições para os presos e para os familiares de presos. Então, essa organização não governamental lá no Amazonas, que essa Luciene é a presidente, ela tem CNPJ regular, ela está constituída para criar uma ONG. Não precisa pagar taxa, né, mas deve ter uma licença expedida. Então, a prefeitura lá de Manaus não restringiu nenhuma situação para ela. Tu pode até ter, aí eu coloquei até aqui embaixo, ó, 3, a legislação não impede um condenado criminal a abrir uma ONG e uma empresa. Entendeu? Então, a legislação, se tu tem uma condenação criminal, tu a legislação atual não impede que tu abra uma ONG e uma empresa. Então essa Luciene, ela tem, né? Na verdade, ela é presidente dessa ONG, né? Que está envolvido com a melhoria das qualidades, das condições dos presos e dos seus familiares. Ela tem CNPJ, tem site, tem tudo muito bonito ali, né? Mas dizem que ela seria o braço financeiro da facção. Isso aí cabe à justiça e à polícia verificar, né? Mas não é disso que se trata. Porque o tema aqui foi que ela visitou o Ministério da Justiça. Bom, vamos dar sequência. 4. Em 2011 e 2015, Janira Rocha cumpriu mandato na Assembleia Legislativa
do Rio de Janeiro, alérgica, pelo PSOL, partido que participou da fundação e está afiliada até atualmente. Dizem que foi advogada da Flor de Lis, aquela. Ela era evangélica, né? Se não me engano, ela é pastora evangélica e foi condenada naqueles crimes lá. A Flor de Lis, ela era advogada. Tá aqui, ó, Globo, a matéria do Globo, 14 de 1 de 2023. Essa Janira, que ainda continua do PSOL, ela que apresentou lá no Ministério a Luciene. Né? Então, ela sabia da situação da Luciene para apresentar e levar lá, as pessoas tiveram confiança nela. Né? Mas ela provou em algumas situações, eu nem vou comentar aqui, que tem que tomar cuidado. Isso aí até vai respingar na eleição talvez do Boulos. Eles vão usar isso aqui contra ele. Né? Que parece que, eu não, se eu não me engano, ele também tirou foto com aquela Luciene ali, que era esposa desse traficante. Bom, vamos aqui no 5. Então tem que tomar cuidado. Ela é, no mínimo, um pouquinho, essa Janira, eu vou dizer que ela é extravagante, né? Só que, pô, ela tinha que, se ela levou uma pessoa aqui, ela tinha que ter comunicado, ó, né, posso levar, tem essa situação aqui. Mas tudo bem, a Luciane, ela não tinha nenhuma condenação criminal e a ficha dela é limpa. Da Luciane mesmo, as reportagens dizendo várias coisas em relação a ela, né? Pela legislação, ela não tem nada desabonatório por enquanto. Mas tem um processo correndo lá que eu não sei qual é, mas tem, mas não é o caso aqui eu comentar agora. Depois 5. As pessoas confiaram na Janira, isso que eu estou dizendo, e parece que ela chegou com pessoas sem apresentar e relatar maiores informações da visitante. Entendeu? Então o secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, senhor Elias. Então ela foi, falou com o secretário, esse senhor Elias, né? Tirou foto lá com ele, mas ela não. Eu acho que ela devia saber da situação. Não sei se sabia ou não, né? Mas ela devia ter chamado no canto, ó, tem tal situação, dá pra não sei o que, não dá, né? Então, e ela sendo de um partido que é do também e está de acordo e é parceiro do PT, foi lá e levou, né? Essa essa pasta aqui tá com o PSOL, né? Tá com o PSB, né? Do Dino, né? Mas, né? É parceira ali, então ela podia ter avisado, né? Isso aqui manchou, né? Até a questão do bolo, né? A Secretaria de Governo e Relações Institucionais. Além disso, na Secretaria de Governo e Relações Institucionais, que ela andou por alguns, eu acho que alguns ministérios ali, né? Além disso, tem o papel de interlocução com municípios. Ah, tá, a Secretaria de Governo e Relações Institucionais, né, que ela também andou. O que ele tem? Além disso, tem o papel de, junto com o Ministério dos Direitos Humanos, tem o papel de interlocução com municípios, outros estados da federação e administração federal. Exerce também a função de interlocução e articulação com cidadãos e entidades do terceiro setor, promovendo a participação social na gestão pública. O terceiro gestor é a ONG, que a Luciane tem. Então, o executivo recebe muitas pessoas, muitas têm cadastro, não sei como que é a verificação, né? Dizem que tem um certo padrão de verificação, mas se o governante aceitar tal determinadas pessoas entrar, entram. Isso aqui não vai impedir, não é? Mas os ministérios em que a Luciane foi, que criou toda essa polêmica, eles têm a função de receber visitantes para a realização das políticas públicas. Então eles recebem muita gente do terceiro setor. E no caso dela, ela foi inicialmente levar ela pela Janira, que tinha, por ser filiada ao PSOL, livre acesso ali, ser política, livre acesso ali, e ser advogada, mas eu acho que ela tinha que ter comentado, se não comentou, eu não sei também. Mas criou toda uma situação envolvendo aqui. Mas o executivo, ele recebe, principalmente, de direitos humanos, secretaria de governo, de assuntos legislativos,
eles recebem muita gente, porque eles fazem toda a interlocução com as pessoas das prefeituras e do estado com, e também da prefeitura do estado com a União. Então eles recebem muita entidade do país todo, né? Então pode ir pessoas mal intencionadas ou pessoas que estão com processo ou até condenadas podem, né? Se não tiver uma maior critério, passa pode chegar lá, né? É a mesma coisa que tu tá lá na Câmara dos Deputados, no Congresso como um todo, no Ministério, chega uma pessoa, pede para tirar foto, deputado, senador, ministro, não sei o quê, tira uma foto, tu nem sabe quem é a pessoa, né? Tu nem sabe quem é a pessoa, tu nem sabe. Aí chega o cara, divulga, olha aqui, o fulano é amigo do fulano, tá aqui. Não, tu nem sabe quem é. Pode acontecer isso aí, né? Então isso aqui, ó, fogo amigo, né? Eu tô dizendo que a Janira me parece que foi fogo amigo, né? Prejudica um pouco o Boulos, porque ele está disputando, se não me engano, ele vai disputar a prefeitura ano que vem, 2025, acho que é a prefeitura de São Paulo, se eu não me engano. E ela é do mesmo partido dessa Janira do PSOL, né? Eles têm que tomar cuidado nisso aqui, né? Bom, vamos ver a 8 aqui. A questão de tirar foto. Tem cadastro, mas sem folha corrida. Então, quem for ingressar no Ministério tem que mandar um questionário para saber se é alguém condenado ou processado até o segundo grau. E o pessoal pegar a folha corrida. Em qualquer lugar é só um cadastro. Houve um senador bolsonarista que questionado, nem conheço, só tirei foto. Acho que era o acusado da bomba no aeroporto de Brasília. Isso pode ocorrer, normal e comum. Tá, isso aqui eu coloquei só uma situação aqui, ó. Mas na verdade agora se descobriu que se tem um questionário, né? Geralmente quem faz esse primeiro rastreio é o Estado, no caso das políticas públicas, né? E o federal também vê a folha corrida, mas a folha corrida da Luciene, né, não tinha nada desabonatório, não tinha, a ficha dela é limpa. Então as pessoas, né, não tem como saber. Só se tu for pegar que tem um processo, mas mesmo que tivesse um processo, ela não está condenada com trânsito em julgado. Então ela não foi condenada ainda, está em recurso. Então, para a legislação federal e para o decreto federal, ela cumpriu os requisitos, né? E não houve uma interferência direta do Estado, do Estado amazonense, impedindo que a Luciene fosse até o Ministério Federal, né? Que foi o que repercutiu toda essa situação aí. Então, depois eu fiquei sabendo, porque eu tinha colocado aqui, e pode ser uma sugestão até que o Partido dos Trabalhadores, que é o maior partido do país, faça daqui para frente. Vai restringir o acesso, mas pode fazer. O que eu coloquei aqui? Porque eu não sabia que eles tinham uma legislação da folha corrida, né? O que acontece? A pessoa, para ir lá, os estados mandam a ficha das pessoas com todas as suas informações, nome completo, CPF, e faça um questionário com a pessoa. A pessoa tem que responder um questionário. Tu tem processo ou tu foi condenada criminalmente? Sim ou não? Sim. Qual é a situação? Né? O teu cônjuge, companheiro, sim ou não? Até o segundo grau. Os teus filhos, sim ou não? E depois bate lá, a pessoa olha, né? Mas pode ser que ela esteja correndo o processo, mas não esteja condenada ainda. Aí vai caber, talvez, ao PT fazer um protocolo interno e verificar também o processo. Peraí, quem é essa pessoa aí? E depois disso aí, liberar para pagar a viagem, né? Nessas questões que tem pagamento, e também para ter acesso ao ministério. Mas isso aí, né, é algo que geralmente as pessoas fazem um cadastro até quando vão visitar lá a Câmara dos Deputados, não tem verificação de folha corrida. Nesse caso do federal tem, eles verificam, só que ela
não tem problema nenhum por enquanto. Ela não foi transitada e julgada ainda. Parece que ela teve só uma condenação em primeira instância. Né? Olha só o que o repórter lá, quando fez a situação, quando questionou isso aí, criou uma bomba. Mas é bom, foi bom até, né, para ver o critério, mas para te ver que, para a gente saber o que está acontecendo. Mas existe um critério, mas talvez ele tenha que ser reforçado ou tem que ser mantido do jeito, ó, não tinha o que fazer. As pessoas só têm que se comunicar melhor. Bom, o que que diz aqui o 9? Né, o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, que foi a que pagou as passagens para ela, por não haver restrição do seu nome nos requisitos, né, comandada por Silvio Almeida, que aí também já englobou o Silvio Almeida, também, porque ele era da pasta, ele que pagou, ela foi nos outros ministérios, mas esse aí, depois que confirmou no estado, no estado amazônico, depois que confirmou, né, aí ele pagou as passagens dela. Silvio confirmou ter pago a passagem aérea para a Luciane, mas informou que a indicação do nome dela se deu por meio do Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura dos Estados. Né? Tá aqui essa notícia no UOL, né? Em 15 de 11 de 2023. Tá ao contrário o nome aqui, mas é 15 de 11 de 2023. Saiu no UOL isso aí. Né? Né? Tá, e aí quem é o atual governador do Amazonas? É o Wilson Miranda Lima, União Brasil. Né? Porque aí o governo disse que não foi legitimado. Né, que ela não era legítima, essa Luciana, para ter ido, né? Mas ela tinha os requisitos para ir. Então houve aquele. Ficou meio complicada essa situação. Eu até disse que era uma comissão, mas eles falam de comitê. Só que tem mais coisa envolvendo esse comitê aqui. Parece que a comissão da sociedade civil ainda não estava constituída. Mas, como estava com a legislação e decreto federal, foi aceita a indicação dessa Luciene, né? Porque tem nessa eu coloquei comissão, né? É comitê. Nesse comitê tem uns que são indicados pelo governo, que o Wilson indicava, e outros que são da sociedade civil. Nesse ano, a advogada estava falando que pessoas da sociedade civil ingressaram, né? Mas ele não tinha dado ainda, formalmente, ele não tinha ainda ratificado essas pessoas, mas elas já estavam participando do comitê. E entre essas pessoas aí, né, uma das pessoas que aí são vários órgãos dentro desse comitê. Um dos comitês convidou a Luciane, indicou a Luciane, né? Como ainda não estava constituída, o governador e parece que ele disse que poderia vetar, mas ao mesmo tempo a legislação federal e o decreto federal não impediam ela. Né? Então, por isso que foi pago o negócio. Então, foi todo um arremedo para te ver, mas ela não estava pela legislação impedida dessa Luciane aí, né? Porque quiseram fazer que ela tinha alguma relação com o PT, né? Com o Dino, eles estão perseguindo o Dino, tal, né? Então teve uma questão aí formal de indicação que passou batido nisso aí, né? Porque não teve não teve a restrição da prefeitura de Manaus. Não houve nenhuma restrição para ela abrir a ONG e para ela exercer os trabalhos que ela tem. Não houve nenhuma restrição do governo também. Né? E a legislação federal também não tinha restrição para a Luciane. Então, né, só que nesse tudo isso aí, o governo federal não sabia da condição dela. E mesmo que soubesse, daqui a pouco podia até aceitar. Não quer dizer que ela, né, provavelmente fazia alguma coisa parte desse setor criminoso, mas, né, podia aceitar ou não. Tu tem a autonomia para aceitar ou não, mas eu acho que não aceitariam. Mas
Não tinha nenhum impeditivo para ela, né? Que estão criando, que ela recebeu, que olha que eles estão envolvidos com essa gente, não sei o que, do Comando Vermelho. Não, não tinha nada. Eles entraram por, caíram de gaiato, né? E a direita, a extrema direita sabe disso aí, né? 10. O executivo realiza políticas públicas e tem contato com os visitantes. Esses ministérios do executivo recebem muita gente. E dá de tudo, né? Pode dar de tudo. Mas eu acho que o PT tem que criar esse protocolo aí, fazer um questionário à pessoa até segundo grau, ampliar as restrições. Ó, tu tem o teu cônjuge, tá? E os teus filhos, tá ou não? Aí eles vão ver. Tu tá sendo processada criminalmente na justiça atualmente, sim ou não? Sim. Ou se a pessoa dizer que não, tu vai lá e puxa e vê se tem algum processo, alguma coisa assim. É até demais essa verificação. É porque se confiou nas pessoas, mas depois, olha o que aconteceu aí, né? Não havia controle, agora deverá ter. Acho que foi muito sensacionalista, né? Na verdade, tinha controle. Quando eu estava pesquisando, porque pelo que estavam dizendo aí na imprensa, parecia que não tinha controle. Tu fazia só um cadastro e se o Ministério Federal quisesse te convidar e tu tivesse enquadrado nos requisitos ali, tudo formalmente, tu ia. Mas não, tu podia ser convidado e ir lá no ministério. Mas não tinha um controle. Tem tem critérios, tem controles, né? Então foi sensacionalista, porque eles quiseram e ainda por cima isso aqui, ela teve lá em março, né? Agora a gente está em novembro, ela teve em março isso aí, estava constituindo o governo quando ela foi lá tirar fotos, não sei o que, para a questão dos presidiários, né? Melhores condições para presidiários. Eu ponho em dúvida, eu acho que tem que restringir toda essa situação envolvendo presídio, né? Mas ali o Ministério está para receber as pessoas, né? Vamos ver como fica agora. E tentaram relacionar a imagem do Flávio Dino, né? A pessoa que aparece nas imagens é a humorista Vi Álvares. O que aconteceu? Essas redes aí de extrema direita e bolsonarista, elas pegaram uma foto do Dino e o Dino, ó, eu em tese, eu não me lembro, mas eu não recebi ela, né? Eu não recebi. E ela também não estava registrada lá, mas ela estava convidada. E eles pegaram uma foto e divulgaram uma foto do Dino com a suposta Luciane, né? Mas não, é parecida. E aí, o que acontece? Essa humorista, de Alves, disse: Não, não, eu sou parecida com a Luciane, mas não é a Luciane, sou eu que estou na foto. Que essa humorista Via Alves aqui parece. Parece que ela é aqui, que ela que estava tirando a foto com o Flávio Dino. Mas aquele negócio, mesmo que fosse a Luciana que tivesse foto com o Dino, podia ser que ele não conhecesse ela. Porque o Dino tá passando, tá lá, chega a pessoa, bate no teu gabinete, ou te chama ali, ministro, não sei o quê, né, gostaria de tirar uma foto contigo, tira a foto, tu conhece, tu é amigo, olha aqui com foto, não, nem conhece, nem sei o nome. Pode ter acontecido, mas não foi. Então eles usaram a foto de uma pessoa parecida dizendo que era a Luciene, que era esposa desse traficante. Vê se pode uma coisa dessa. Aí eu até coloquei um comentário aqui, ó. Teve presidente e filhos que condecoraram torturador e a imprensa não criticou. Parece que só a Globo bate e assopra. A CNN, a Globo bate e assopra, né? A CNN é conforme quem está no governo. Passou várias vezes a matéria. Essa matéria aqui da Luciene, passaram, parecia um disco arranhado, né? Mas teve boas matérias na CNN, mas eles passavam. Parece disco arranhado de vinil. Pô, eles passaram um monte de coisa, várias vezes. Ó, mais de 10 vezes, 20 vezes eles passaram aqui. Essa reportagem sem explicar. Depois, nos dias seguintes, eles começaram a explicar, começaram a conversar com as pessoas e começaram a ver que não era bem isso aquilo ali, né? Mas a CNN, às vezes, ela vai, tem alguns repórteres confiáveis, mas às vezes ela vai conforme. Se o governo é de um, ela vai para aquele lado, se é do outro, vai. E aí ficaram batendo nessa tecla ali, até as pessoas dizer que não é aquilo, não era aquela pessoa, não é bem assim, teve critério. Conversaram aí, começou a se desmentir e eles foram divulgando. Mas primeiro eles bateram. Isso aqui é a CNN.
né? Depois a 13 aqui. Isso não tem nada de mais, mas deve ter controle, principalmente se há cedência de passagens e contribuições, né? Esse negócio de receber pessoas ali, tu recebe o que tu bem entender. Depois tu assume a responsabilidade, né? Até porque o executivo é para receber pessoas, principalmente nessa área aí, que lida com o terceiro setor e lida com ONGs, né? Mas tu tem que, principalmente se tu vai contribuir com passagens, coisas assim, se tu vai financiar aquilo ali, tu tem que ter um maior controle. Mas isso aqui, eu acho que o PT tem que começar a fazer mais controle, mas aí já fizeram todo um escândalo, né? Pô, é brincadeira aqui política, cara. É até de, é um negócio ridículo, assim, né? Os caras batendo, sabendo evidentemente que tem alguma coisa errada, né? Se tu for pegar, olha aqui, ó, depois do 14, puxa a relação de pessoas dos governos anteriores e tu irá se surpreender. Ou seja, tu pega a ficha, né, de pessoas que estavam nos cadastros ou não, de 2016 a 2022, tu vai ver coisas terríveis. Tu vai te surpreender de pessoas que visitaram lá. Então, esses que estão batendo aí, muitas vezes receberam pessoas da pior estirpe. Teve um caso até do cara, se não me engano, foi aquele que tinha colocado um artefato no caminhão de gasolina, perto do aeroporto, nos atos antidemocráticos no aeroporto de Brasília. Aquele cara foi preso e foi contra, se não me engano, foi aquele cara. E a imprensa quis saber dele, ah, como que tu tirou foto com. E foi questionar um senador lá. Ah, mas por que tu fosse. Segundo ele diz, não sei se é verdade, mas ele disse, ó, eu nem conheço o cara. Ele chegou lá e tirou foto comigo. Depois ele foi preso que tinha feito esses atos aí, né, de bomba, de tal. E pode acontecer realmente, né? Mas criaram todo para tentar atacar as pessoas aqui, né? Pedindo demissão, né? Mas agora o PT, como é o partido, tem que o PT que é o maior partido tem que tomar providências, né? Critérios, né? E eu sugiro, já fiz a questão do questionário. A pessoa que vai lá responde o questionário até o segundo grau. O teu cônjuge, tu tem processo em andamento criminal ou condenação criminal, sim ou não, né? O teu cônjuge, sim ou não? Os teus filhos, sim ou não? Até o segundo grau. Depois bate, verifica, vê se tem e libera ou não, né? Mas era isso, pessoal. Fizeram um AUE que foi importante, mas não é para tudo isso aí, para destruir as pessoas achando que o governo tem alguma complacência, né? Até porque o governo do PT ele tem esse negócio aí da questão envolvendo qualidade dos presídios. Eu ponho em dúvida isso aí, mas também é o que mais fez leis contra o crime organizado, né? Então fica um negócio meio contraditório aqui. Mas era isso, boa noite.